Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de 2 Coríntios, capítulo 10 ao capítulo 13. Paulo defende sua autoridade. 2 Coríntios, capítulo 10. Agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que, quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo as motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é a minha intenção assustar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas de Paulo são exigentes e energéticas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria perceber que, quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão energéticas quanto aquilo que fizemos à distância em nossas cartas. Não nos atreveríamos a nos classificar como estes indivíduos, nem nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes. Não nos orgulharemos do que se faz fora de nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, este elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Paulo e os falsos profetas, 2 Coríntios, capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente.
Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhe diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daqueles que vocês receberam, ou boas novas diferente daquelas que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixemos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Caia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Por quê? Porque não os amamos? Deus sabe quanto os amo. Assim, continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos profetas, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que esses servos também finjam ser servos da justiça. No final, receberão o castigo que suas obras merecem. As muitas provações de Paulo. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas se o fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato o faria. Uma vez que os outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que somos fracos demais para agir deste modo. Em qualquer coisa que eles se atrevam a se orgulhar, mais uma vez falo como um insensato. Eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como os dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigo por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum.
Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive que ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. A visão de Paulo e o espinho na carne, segundo Coríntios capítulo 12. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido revelar. Da experiência deste homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quiser me orgulhar, não serei insensato de fazê-lo, pois estarei dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê créditos além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. As preocupações de Paulo com os coríntios. Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois, embora em nada seja, não sou inferior a estes super apóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riqueza para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riqueza para os filhos. Por vocês, de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que, quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pensem que, mesmo assim, fui astuto e usei de armadilhas para tirar proveitos de vocês. Mas como? Alguns dos homens que lhes enviei se aproveitou de vocês?
Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outros irmãos, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um dos outros? Agimos do mesmo modo? Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas, e não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo o que fazemos, amados, é para fortalecê-los, pois temo que, ao visitá-los, não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem da minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sexuais. Conselhos finais de Paulo, 2 Coríntios capítulo 13. Esta é a terceira vez que eu irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada pessoa devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também aos demais de que da próxima vez não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos como Cristo foi, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examinem a si mesmo, verifique se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que somos aprovados em nossos serviços, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-las. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhe estas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Saudações finais de Paulo. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.